Comunicação não violenta. A gente não ouve muito falar dela porque a gente não se considera ou não admitimos que a nossa forma de comunicação seja violenta. Eu sou Adriana Bittelman, especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e eu vou começar esse vídeo te perguntando uma coisa. Você tem dificuldade de se comunicar com seu parceiro, com a sua parceira, com seu filho, no seu trabalho? É muito comum a gente falar inúmeras vezes com a mesma pessoa e sentir que não somos compreendidos. Isso acontece muito e é tão grave que pode destruir relacionamentos, terminar casamentos. A notícia boa é que a CNV pode ajudar. Ela faz com que a gente se sinta melhor toda vez que a gente se expressa. Ela faz com que a gente saiba expor as nossas verdadeiras necessidades e que a gente entenda as necessidades dos outros. A CNV, que é a comunicação não violenta, conecta a alma das pessoas. Ela é uma abordagem específica da comunicação, tanto para ouvir quanto para falar. Faz com que a gente se entregue de coração, que floresça a nossa compaixão natural. Ela já existe há milhares de anos, mas foi o psicólogo Marshall Rosenberg que estruturou ela de tal forma que nos permitiu aprender com mais facilidade. Embora a gente não considere violenta a maneira que a gente fala, muitas vezes as nossas palavras geram mágoa, geram dor. E a não violência significa a gente permitir que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que a gente seja dominado pelo amor, pelo respeito, pela compreensão, pela gratidão, pela preocupação com os outros, ao invés de termos atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas, agressivas, que a gente costuma ter, que costumam dominar o nosso pensamento. A CNV se baseia nas habilidades de linguagem e de comunicação que fortalecem a nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela substitui os nossos velhos padrões de defesa, que é recuar ou atacar diante de julgamentos, de críticas, e a gente passa a escutar profundamente, tanto a nós mesmos quanto aos outros. E isso gera respeito, atenção, empatia e um desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Isso quer dizer que a gente vai soltando aqueles escudos que a gente carrega ao longo da vida e a gente passa a mostrar o nosso lado humano. E isso faz com que os outros também soltem os seus escudos, porque eles não sentem que estão sendo atacados. Muito pelo contrário, eles sentem que estão sendo ouvidos, que estão sendo acolhidos e tendem a se abrir e a nos tratar com respeito. E a CNV é uma forma compassiva de se comunicar. O que acontece que nos faz desligar da nossa natureza compassiva, que nos leva a nos comportar de maneira violenta, baseado na exploração dos outros? Por outro lado, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas, mais adversas? Era isso que Marshall Rosenberg se perguntava. E agora eu vou te contar como surgiu a CNV. Bom, Marshall Rosenberg foi um psicólogo norte-americano conhecido por implementar uma cultura de paz, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, em áreas de grande tensão. Ele conseguia criar conexões de compaixão, resolvendo conflitos através de diálogos pacíficos. Ele desenvolveu inicialmente o processo da CNV, da comunicação não violenta, em 1963, e esse processo vem sendo aperfeiçoado continuamente desde então. O Rosenberg tomou conhecimento da violência ainda muito jovem, e ele desenvolveu um forte desejo de compreender o que contribuía para que as pessoas fossem violentas umas com as outras. E ele decidiu explorar que tipo de linguagens, de pensamentos e de comunicação poderiam oferecer alternativas pacíficas à violência que ele encontrava.
O interesse dele levou ele à universidade, onde ele se doutorou em psicologia clínica. Logo de início, ele usou a CNV para apoiar comunidades que tentavam integrar pacificamente escolas e outras instituições públicas lá na década de 60. O seu trabalho nesse projeto colocou ele em contato com pessoas de várias cidades lá dos Estados Unidos que desejavam levar o seu treinamento a uma ampla base de indivíduos nas suas comunidades. Para atender a essa necessidade, para difundir mais eficazmente o processo de CNV, em 1984 ele fundou o Centro para Comunicação Não Violenta. Infelizmente, a maioria de nós nunca foi ensinada a pensar em termos de necessidades. A gente está acostumado a pensar o que há de errado com as outras pessoas sempre que as nossas necessidades não são satisfeitas. O nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser bem maior do que o vocabulário para descrever claramente os nossos estados emocionais. Ao expressarmos os nossos sentimentos, seria muito útil se a gente utilizasse palavras que se referem a emoções específicas ao invés de palavras vagas, palavras genéricas. O objetivo da CNV é nos lembrar do que a gente já sabe, de como nós humanos deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, ao invés de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Nós somos levados a nos expressar com honestidade e com clareza, ao mesmo tempo que a gente dá ao outro uma atenção respeitosa e empática. Em toda a troca, a gente acaba escutando as nossas necessidades mais profundas e as necessidades dos outros. A CNV nos ensina a observarmos cuidadosamente e a sermos capazes de identificar os comportamentos e as condições que estão nos afetando. A gente aprende a identificar e a articular claramente o que de fato desejamos em determinada situação. A forma é simples, mas é profundamente transformadora. Quando a gente utiliza a CNV para ouvir as nossas necessidades mais profundas e as necessidades dos outros, a gente percebe os relacionamentos por um novo enfoque, por um outro ângulo. E o meu desejo mais sincero é que você viva ótimos relacionamentos em todas as áreas da sua vida. Se você gostou desse vídeo, me deixa saber. Aciona o sininho para receber o aviso quando o próximo vídeo for ao ar e manda esse vídeo para todas as pessoas que são importantes para você. Eu tenho certeza que elas vão adorar e vão ficar muito felizes. Beijo bem grande, a gente se vê por aqui no próximo vídeo e todos os dias lá no meu Instagram. Um beijo!